Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã alegre nessa reunião que a gente tem aqui sempre para conversar e tratar de assuntos edificantes. E você é convidado a participar e permanecer conosco nesse momento aqui, dessa mesa, nessa alegria. Então seja muito bem-vindo. Em meu nome, Robson, pastor da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. E eu passo a palavra aqui para o Felipe, nosso anfitrião aqui do estúdio CLK. É uma alegria também fazer parte aqui, estar junto com você nessa mesa. A alegria é minha também. Muito bom dia aí para quem está assistindo, para quem está acompanhando os episódios de Calvinamente. É um momento único aqui na minha vida e acredito que na de vocês também. Hoje é um episódio especial. Rogério, esse cara que eu amo na nossa igreja, e ele já esteve aqui com a gente. Hoje a gente não vai falar de moto, né? Não vamos estender isso, vamos falar... E já teve mais de uma vez aí com a gente, mais de uma vez, né? Na outra vez, na segunda, né? Eu não tive, eu acho. Tive na mesa? Não tava, né? Eu acho que não. Não lembro. Tava sim. Quem que era que tava junto? Eu e o Douglas. A gente falou sobre o GIS. Ah, é verdade. Eu tava em todas, eu tava. Tá vendo só? Eu tava, foi poucos que eu não tive. Mas, Rogério, muito bem-vindo aqui à nossa mesa. Antes de a gente passar a palavra para você, e você dar umas palavras aí pro pessoal que tá assistindo, quero passar pro nosso irmão Eduardo Roberto Conceição, é o cara que trabalha aqui, mostra serviço nessa mesa, é o cara mais preocupado com nossa cidade, nosso estado, nosso país, tá em todas nosso as... mundo. Nosso mundo... Nossa galáxia, ele tá preocupado, ele tá sempre aí presente nas inaugurações de todas as polícias que existem. É isso aí, vamos apresentar os porteiros agora para ele. Vamos aí. Bom dia, Felipe, bom dia, Reverendo Robson, bom dia, Rô, tudo bem? Hoje, de fato, é um episódio especial, né? Porque a gente estava comentando mais cedo a questão sobre, né, que o Felipe estava orando, né? Como a gente tem um hábito de pedir a direção de Deus, e hoje vai ser esse o nosso assunto. Então, nós vamos falar sobre a oração. Você tá brincando que era esse o assunto? Esse é o assunto hoje. Meu Deus, por isso que vocês já começaram, né? Já pegando pesado comigo. A gente já começou fazendo um teste aí, né? Não sei se eu passei, não. E aí a gente pediu o reforço, né, reverendo, pro Rogério, para que a gente pudesse, então, falar um pouquinho desse assunto. Tem uma questão do Rogério que é sempre... Assim, pelo menos eu percebo essa ênfase quando a gente participa de estudos ou que ele está ministrando ali na igreja, a gente vê ele sempre destacando, dando essa ênfase à questão da oração, da vida de oração. E aí a gente tem seguido, né, o nosso material, o conteúdo que a gente tem abordado, que é o livro Os Primeiros Passos do Discípulo. E ali, quando a gente chega no tópico da religião cristã, a gente tratou no episódio passado sobre os sacramentos, e no capítulo seguinte a gente fala sobre oração. E daí, né, surgiu nosso desejo de convidar, de ter o Rogério aqui participando com a gente. E creio que por conta disso, né, e Deus preparou e nos possibilitou. Então, seja bem-vindo, Rô. Passo a palavra para você aí, dar as boas-vindas para o pessoal que está acompanhando. Bom dia, meninos. Bom dia. É uma alegria muito grande. Obrigado já pelos aqui. Meninos, viu? Mas é verdade. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui. E oração é um tema que mexe com a gente, eu acho. Oração, ao mesmo tempo que é algo, assim, necessário na vida do cristão, é algo tão difícil. E a gente vai explorar isso hoje aqui. Que Deus possa nos abençoar. Eu já vou puxar já algumas questões sobre oração. E é assim, normalmente é o que eu passo, né? É o que eu já passei, então, e aí você tem acompanhado, né? Porque, para quem não sabe, para quem sabe também, o Rogério, eu faço parte dos dias que o Rogério coordena ali, vários outros 7 presbíteros, né? Glória a Deus. E a oportunidade de estar ali, de aprender com os irmãos, de ouvir a palavra de Deus, nossa, é maravilhoso. Então, você que não sabe o que é o GIS e sabe que mas não vai, não participa, está perdendo uma oportunidade muito boa aí de estar reunido com os irmãos em comunhão, falando da palavra de Deus. Mas, voltando à oração, eu durante um tempo, assim, eu falava, cara, será que é tão importante assim falar, né? Como é que é isso, falar? Quem vai escutar? É Deus que escuta mesmo? É Cristo? E como é que a gente ora em nome de Jesus? Quem que é Jesus? Cara, é muita coisa na minha cabeça que eu falei, cara, eu não vou fazer isso aí não, eu não vou, sabe? E aí, pouquíssimo tempo atrás agora,
E não sei, vocês agora acabaram de falar que repararam a diferença, né? E isso aí é uma coisa que está acontecendo comigo que eu não consigo nem falar disso, porque é uma intimidade com Deus. É uma intimidade que você vai tendo com Deus. E eu um dia, lá na igreja, acabou o culto, eu peguei e fui falar com o irmão. Falei, meu irmão, você me fez chorar na sua oração. E eu na minha, sabe, na minha infantilidade, assim, cristã, eu peguei e falei, irmão, como é que você ora, né? Me ensina. Ele pegou e falou assim, Felipe, eu vou te ensinar. Não sei se eu vou te ensinar, mas eu vou falar do jeito que eu faço. Eu acordo sempre às 3 da manhã e eu não consigo dormir mais. E o único jeito de eu dormir é fazendo oração. Eu já me coloquei naquela situação. Falei, como assim, né, velho? Você não consegue dormir? Eu capoto, né? Olha o problema da pessoa, né, que não consegue. Ele falou, e o único jeito é... E se eu teimo em não falar com Deus, eu não consigo dormir, não me traz paz. Ele falou, mas quando eu vou falar com Deus, é esse ponto que eu queria falar. Eu falo pra Deus assim, meu Deus, eu vou te falar tudo que aconteceu na minha vida hoje, né? Porque a gente já conversou ontem. Mas eu vou te falar. Eu falei, mas e aí, como é que você faz? É esses detalhes que eu preciso, irmão. Aí eu falo em primeira pessoa. Falo, meu Deus, o senhor me conhece. Ele sabe tudo da gente, Felipe. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe o que você está pensando em fazer, porque ele já viu o futuro. Sabe? Mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da tua boca o teu erro. Ele quer ouvir da tua boca o teu pecado. Ele quer ouvir, sabe, que você fale e apresente tudo, não deixe passar nada. Se você esquecer, é uma falha do ser humano, a gente esquece às vezes, né, como qualquer um, mas coloque tudo que você acha que é importante para Deus saber. Ele já sabe, mas é importante que você fale, que você coloque para ele. E aí eu fiz isso. Meu Deus, a gente ficou 1 hora orando, aí eu terminei, aí na cama a Natália orou, a Clara orou, eu falei... Meu Deus, me perdoa, mas eu preciso falar com o senhor e eu preciso falar tudo. E eu lembrei de mais coisas. Aí comecei e não parei mais, velho. Foi 1 hora. É tipo assim, pra mim, é muito tempo. Porque eu olhei no celular pra colocar pra carregar. E depois, a hora que eu fui ver se tava carregando, antes de dormir, você pega, né, o celular pra ver se tem alguma coisa, notificação. Eu vi 1 hora. Eu falei, cara, é uma eternidade assim pra mim. Eu sinto que isso tá diminuindo a cada... Tá aumentando o tempo e parece que é muito pouco tempo pra falar com Deus. E eu não consigo mais orar de outro jeito. E quando você ora, assim, de verdade, sabe, sabendo que Deus está te escutando, sabe, que tá ali, sabe, que vai ter uma resposta e tá tendo. Você não tem jeito de você orar diferente mais. Eu não consigo orar de outra forma. E eu falei, sabe? Eu falei, meu Deus, o senhor sabe que eu errei. Naquele momento ali, eu tava ali, eu fiz isso, eu prejudiquei pessoa, eu prejudiquei aquela pessoa. Meu Deus, ele não tem culpa. Não faça, não coloque a minha culpa nele. Se ele tiver que pagar por alguma coisa, que seja, tudo que a gente planta, a gente colhe, que seja por ele, Senhor, mas não faça que eu seja o culpado disso. E, sabe, colocando pra Deus. Cara, então, isso, a oração pra mim... Nesses últimos dias agora, é uma coisa que... E esse episódio falando disso é uma coisa que eu não consigo conversar mais, sabe? Porque pra mim, não consigo ser crente sem oração. E eu tava passando por cima disso, tava deixando pra lá. Agora a gente já pode encerrar, né? É legal que o pastor... Felipe, que legal. É legal que o pastor trabalha no livro, né? E ele faz justamente a referência que o Robson falou, né? Que fazendo um paralelo com os sacramentos como sendo meios de graça objetivo. E a oração como um meio subjetivo, ou seja, pessoal. Então, cada um de nós temos a nossa caminhada diante de Deus através da oração e como isso vai mudando de acordo com a nossa dedicação, com a nossa busca, né? Então, a oração com Deus é isso, né? Essa conversa, se expor realmente quem a gente é, adorar a Deus na grandeza dele. Eu peguei aqui as institutas, porque a gente sempre deixa aqui como parte Fonte. do nosso cenário, e o nome do Referência, né? o nome do nosso podcast, Calvinamente, destacando a questão do pensamento de Calvino, e às vezes o pensamento de Calvino é muito focado, aponta assim para a questão dos 5 pontos do calvinismo, né? E aqui a gente tem no capítulo 20 do livro 3, da oração que é a principal, que é o principal exercício da fé, por meio do qual recebemos a cada dia os benefícios de Deus. Glória a Deus. Então ele coloca aqui algo que o Felipe estava falando, é um exercício, ou seja, é algo que você faz e que conforme isso toma espaço e dedicação da sua vida, isso tende a ser fortalecido. Isso que o Felipe falou agora se encaixa dentro daquilo que Jesus ensina pra gente.
que está lá em Mateus 6,6, que ele fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A oração é intimidade com Deus. E para a gente ter essa intimidade com Deus, a gente precisa estar num lugar separado. Separado dos problemas, separado de telefone, separado de qualquer coisa que possa atrapalhar esse momento de comunhão. E isso que você fez, Felipe, isso que aumenta a sua intimidade com Deus. Porque a oração é intimidade com o Pai. É onde a gente abre o coração, onde a gente fala para Deus tudo aquilo que a gente sente sem nenhum tipo de reserva. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente fale com Ele de uma forma que a gente seja sincero, honesto diante de Deus. Deus espera isso de mim, espera isso de você, honestidade, sem máscara. Porque Deus, você falou, Deus sabe aquilo que passa no meu coração. Deus conhece tudo. Antes que a palavra chegue à minha boca, tu já sabes, né? Então, é bem esse versículo aqui, o que você falou. É intimidade no seu quarto ali com você e Deus. E isso faz você crescer espiritualmente. Eu vejo que Deus não quer, sabe, dividir a gente com celular, com televisão. Não é que não quer, não é justo, né? Não é justo a gente fazer isso com Deus. E aí tem essa questão da gente... quanto mais você faz, quanto mais você ora, quanto mais você tira essas travas assim de orar em público, de fazer assim, sabe? Você vai aperfeiçoando. Eu não vejo por esse lado só. Eu acho que quanto mais a gente vai por esse motivo, porque você não quer passar vergonha perto dos outros, falar alguma heresia, falar alguma coisa que vai deixar as pessoas, né? Nossa, meu Deus, ó, não sabe ainda. A gente vai por esse motivo, essa é a verdade. A gente não pode mentir para Deus também não, porque Ele sabe a verdade dentro do nosso coração. E a minha preocupação maior era essa, falar alguma coisa e, sabe, deixar as pessoas assim. Mas quanto mais você faz, automaticamente, Deus é tão misericordioso com a gente que Ele te dá intimidade para falar com Ele. Ele te dá abertura para você falar. Então você vai tendo intimidade com Deus, não é a prática. É você ser sincero, é Ele saber o que você vai falar. E aí o que está acontecendo comigo? Eu posso falar o que está acontecendo há poucos dias. Porque eu passava por cima da oração, gente. E tem muita gente assim. Não adianta querer mentir para si próprio. Tem muita gente que eu conheço que, sabe, eu não vou julgar. Eu nem sei se é isso, às vezes a pessoa é tímida mesmo, né? Às vezes a pessoa não gosta. Mas tem muita gente assim que não tem essa intimidade com Deus porque acha que vai falar besteira e não é o falar ali, sabe? A gente tem alguns assim, meios de exercício da oração. Por exemplo, a gente tem essa oração individual, pessoal, oração que a gente faz no momento particular, privativo. Nós temos oração que é feita de forma pública, em que nós oramos, por exemplo, na igreja, né, nessa representação, no chamado, no papel de estar levando a igreja a orar, que é uma oração que nós fazemos em nome da igreja, ali, como representando, né, a igreja. E isso é um outro tipo de oração. E, às vezes, tem pessoas realmente que têm essa dificuldade maior, talvez, de expressar de forma pública isso. Isso é natural, mas é algo de se praticar também, de se colocar de forma... Então, aí a prática você já cria intimidade, né? Porque é a mesma coisa eu chegar pro Rogério e querer falar alguma coisa pra ele, eu não conheço ele, eu vou falar alguma coisa que fala, como é que ele tá falando um negócio desse, né? Sei lá. Agora, quando você já tem aquela intimidade com Deus, independente de quem tá do lado... Independente do linguajar que é usado, né? Mas a gente volta num outro princípio que o pastor Misael traz muito bem no livro. Primeiro a gente vê a questão de o que é a oração, que é justamente a conversa com Deus, né? E depois a gente levanta-se uma outra questão, que é por que orar? Né? E aí no livro o pastor traz algumas opções. Mas quando a gente pega esse conceito ou tenta definir isso de forma... assim, sem buscar essa referência. O que vem ao nosso coração? Por que orar? Quais seriam as verdadeiras ou as necessidades da gente orar, né? Por que nós oramos, né? Por que a gente deve orar? Né? Aí ele vem aqui no livro e ele diz, primeiro a gente ora por amor, depois nós oramos por necessidade e depois nós oramos por obediência. Então nós oramos por amor porque nós amamos o Senhor e sentimos falta de comunhão com Ele.
Aí depois nós por necessidade, porque nós somos dependentes, nós somos criaturas. Deus é soberano em todas as coisas. Então, essa necessidade de reconhecer Deus acima de todas as coisas também nos leva à oração. E, por fim, a questão de obediência. É uma ordenança da parte de Deus nós buscarmos a Ele, que entra aquilo que você falou de Deus querer dividir. Deus nos fez para a honra e louvor da sua glória, né? E daí essa necessidade nossa de buscarmos. Esse primeiro aspecto da oração, né, que ele coloca por amor ou não, também pela necessidade e pela obediência, a questão do amor. Isso vai gerar também essa necessidade de orar, essa necessidade de se relacionar. Porque se estamos ali dia a dia reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso nos faz isso querer gera mais. nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, isso gera essa necessidade também. Então, da mesma forma que nós nos colocamos por amor, colocamos por necessidade, reconhecemos que Ele é onde está a solução, né? Onde nós podemos encontrar socorro para as nossas necessidades. Toda a bondade, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que nos falta está em Deus. Então, é o reconhecimento da necessidade. Só que tudo isso é contrário à nossa disposição natural, né? Muitas vezes a gente quer tomar a frente, quer ser nós mesmos fazendo ali, resolvendo por nós mesmos, né? Então, isso é algo que... E por fim, por obediência, porque a palavra vai apontar nessa direção. O dever de nós orarmos, de nós nos relacionarmos, de nós exercitarmos isso diante de Deus. E o mais difícil que eu vejo nesses 3 pontos é a oração do amor. Você falar com Deus simplesmente porque você sente a necessidade de estar na presença de Deus. Porque o nosso coração ele é muito enganoso, né? É difícil. E essa intimidade com Deus é algo que, para nós cristãos, o que eu vou falar parece algo assim banal, mas não é. A gente tem muita dificuldade de ter intimidade com Deus. As coisas do mundo, elas nos cercam de tal maneira que sufoca essa intimidade com Deus, esse desejo de estar na presença de Deus, as preocupações do mundo. Vai conduzindo a nossa vida de tal forma que a hora que você vê, você passou o dia todo e você não teve um momento de intimidade com Deus. Aí, a oração pela necessidade é a oração que eu acho que a maioria mais faz, porque você está passando por um problema, você busca socorro. Eu preciso de socorro, então eu vou orar. Eu sou obrigado a orar, porque eu estou passando por necessidade. Né? Não é? E agora, a oração que eu vejo assim, que a gente precisa muito lutar para que a gente consiga ter isso, é essa oração do amor, sabe? Que é ter essa intimidade com Deus, ter prazer de estar na companhia de Deus. Mas será que o mundo faz isso? Tipo, as coisas do mundo, por exemplo, o celular, a televisão, né, as pessoas, será que eles querem tirar a gente da intimidade com Deus? Com certeza. Com certeza. Cara, porque é uma coisa nítida, sabe? Quando eu deixo de lado o que mais, assim, que acho que assola a humanidade hoje é a tela, né? É tudo que tem na rede aí, e isso prejudica demais até uma família, né? Prejudica mais a criação que você vai fazer com o seu filho ali, né? Mas ajuda muito, mas tem que ter um limite. Vou dar um exemplo para você. Quanto tempo você consegue passar na frente de uma televisão assistindo uma série que você gosta? Nossa, você é louco, eu zero ela se eu gostar muito. Não é? Né? E agora, e a gente estar diante de Deus em oração, em leitura da palavra de Deus? A gente marca a hora, a gente marca quanto tempo a gente ficou ainda, para depois você ainda falar, eu fiquei 1 hora. Você vê, é por quê? Porque é uma coisa que... Mas depois é igual ir na academia. Você não quer ir, mas depois que você foi, você não quer sair mais, porque você sabe que tá te fazendo bem, né? E acho que falar com Deus eu sei que é uma, né, uma comparação esdrúxula, mas é isso. Depois você fala uma vez, você não quer mais parar de falar com Deus, porque você sabe que Ele tá te ouvindo e te dá a resposta para isso. E quando você agradece, quando é uma oração de amor, meu Deus... Essa questão do amor é bonito, é que nem eu estava lendo o texto de Êxodo, né? Que diz assim, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, né? Que é justamente essa questão de querer
né, aquilo que é de Deus, a vontade de Deus, né, o reconhecimento da soberania de Deus, o amor. Ou seja, se Deus Qual não... que é a palavra? É Êxodo 33:15. Eu acho esse texto fantástico porque nos mostra justamente isso, o fato de você querer Deus, querer a vontade de Deus, querer buscar a Deus. E é um reconhecimento racional, né? É, Não é um sentimentalismo. Embora eu creio que haja nessa posição, nesse destaque da questão do amor, sim, o sentimento está envolvido, mas eu acho que está muito ligado a isso, a entender realmente É. dessa necessidade. Precisamos de Deus, né? Nós dependemos de Deus. E Moisés me parece também nesse ponto aí destacar muito isso. Olha, nós Exatamente. precisamos do Senhor. Então, Ó. e aquilo que Deus já fez, né? Aquilo que Deus já tinha feito. Então, isso precisava estar sendo vivenciado cotidianamente, né? Até eu acho que ontem a gente estava conversando, né, Rô? Você estava falando da questão de lembrar de tudo aquilo que Deus fez, né? E a gente vai ver muito isso sendo exposto na palavra de Deus, nas orações, né? O salmista olhando para Deus, reconhecendo a sua necessidade de Deus e apontando a grandeza de Deus na criação, naquilo que ele fez e sendo um Deus da salvação dele. Então, tudo isso eu acho que potencializa justamente isso, esse senso, né, do desfrute do exercício da oração. Essa questão de você lembrar o que Deus fez, a gente estava conversando ontem num momento de oração lá do conselho, e eu falei para o Robson que eu tenho esse costume, assim, toda necessidade que eu esteja passando, assim, alguma coisa difícil na minha vida, eu oro e eu começo a verbalizar em voz alta aquilo que Deus já fez na minha vida, Uhum. as bênçãos que Deus já derramou na minha vida, as situações difíceis que Deus agiu. E isso parece que te dá assim um ânimo, uma esperança e te dá segurança de que você está passando por luta, mas você tem um Deus que está com você, tem um Deus que te fortalece, tem um Deus que é por você, que cuida de você. Isso te dá paz, isso te dá esperança, sabe? Então é um meio assim que eu vejo nas tribulações de você conseguir passar com tranquilidade, tendo essa certeza no teu coração de que Deus é por você. Ó, uma situação que eu queria até a gente entrar nesse ponto, não sei se a gente ia falar disso, pastor, sobre os tipos de orações, né? Porque a gente vê que na nossa igreja lá, por exemplo, eu tava falando até com o Renato Poloto, um abraço pro Renato Poloto, e ele falou, quando a gente fez lá a vigília, né? Aí o pastor pegou e falou pra ele, Renato, ora pra nós, né? Ele falou, Felipe, eu tava meio dormindo, acordei. Aí eu fui lá fazer a oração, e era uma oração que tem um tipo de oração, né? Pra aquele momento, né? Ele falou, Felipe, eu nem sei, rapaz, eu orei lá o que eu tinha que orar e tal. E tem os tipos de oração. Ele falou, nem sei se eu falei as coisas que ele pediu, né? Renato, eu te entregando aqui ao vivo pra todo mundo. Mas ele falou, mas foi maravilhoso. Eu vi depois, né? Falei, cara, você orou de coração, né? Deus tava ali com a gente, tava contigo ali. E não é costume, assim, né? Não dele é. tá sendo chamado para oração. Essa parte é legal, assim. Eu fico preocupado com essa questão do pastor. Inclusive, isso já foi uma pergunta do senhor para nós, né? Foi. Se isso era combinado. Né? Tipo assim, porque normalmente tem a oração onde a gente coloca a nossa vida diante de Deus, pede perdão para Deus. E então todos os cultos têm essa oração. Oração de consagração. Então, oração de consagração, vamos lá, vamos dividir. Intercessão. Essa de consagração, para que Deus... você se consagrar, você se coloca, é uma oração que você reconhece a grandeza de Deus, reconhece a tua natureza pecaminosa, pede perdão pelos seus pecados, entendeu? Porque na nossa teologia a gente entende o seguinte, Deus é santo. E o pecado com Deus não combina, e nossa natureza é pecaminosa. Então não tem como nós prestarmos um culto diante de Deus sem nós nos debruçarmos e reconhecermos a grandeza de Deus e os nossos pecados. Então o nosso culto inicia com
é essa oração. Então é uma oração de consagração, onde nós nos colocamos pedindo perdão para Deus pelos nossos pecados, reconhecemos isso e... Ó, no livro, Os Primeiros Passos do Discípulo, para aqueles que tiveram Estudaram, lá... né? É que eu não fiz presencial. Ó, lá na página 87, a gente tem os tipos de oração. A oração de invocação, né, onde a gente suplica a Deus que ele se Onde manifeste. consegue esse livro? Rapaz, esse livro aqui, ó, com o autor reverendo Misael. Mas é interessante, ali a gente tem essa oração de invocação, então normalmente no culto a gente faz essa oração ali, uma oração pública, é convidado alguém para estar ali à frente, orando, né, fazendo essa invocação, pedindo que Deus esteja manifestando de forma bondosa, graciosa. Deus é onipresente, mas é um momento do culto em que nós dedicamos a isso e também a confissão, porque nós reconhecemos diante de Deus a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de sermos perdoados para estar desfrutando desse momento. A oração de adoração de louvor, em que nós expressamos, né, a gratidão, o amor a Deus, né, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez, quem Ele é, principalmente. Então, isso é um dos tipos de oração. Oração de ações de graça, em que é a gratidão, e a oração de súplicas pessoais e também de intercessão. Então, aqui separadinho. São alguns exemplos, né, de tipos de oração. Eu creio que esses pontos, eles resumem bem as maneiras que nós nos colocamos diante de Deus em oração. Pastor, eu queria me colocar à disposição para, na primeira aula da apresentação do novos membros, do curso, né? E dar um testemunho. Eu acho que isso é bom para quem está chegando. Pegar sempre alguém que acabou de sair, falar, olha, você pode dar o seu testemunho para que edifique a sala dos novos membros? Porque o que seria não legal, mas seria edificante. Como todo brasileiro, né? Por exemplo, empresário, no meu caso, a gente primeiro começa pensando no lucro. A gente pensa, o que a gente vai ganhar com isso? Né? Por que eu vou ser empresário? Por que eu não quero trabalhar de final de semana? Por que eu não quero ser mandado? Por que não sei o quê? N coisas. Onde eu vou chegar? A gente pula vários passos importantes, que é da preparação da empresa, de você saber quem são os fornecedores, para quem você vai vender, qual é o seu custo fixo. Tudo isso. E nas coisas de Deus não é diferente. Eu estou aprendendo isso agora. Na prática, eu sei que tudo é na prática que a gente vai aprender de verdade. Só que a gente pula momentos importantíssimos. Então, uma pessoa dando um testemunho e fala, gente, eu passei por isso aqui, tira tudo que vocês quiserem. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui igual a Natália que vai fazer isso. Mas, que ela fez isso. Mas pessoas igual a mim, que são a maioria, ali fala, não, eu tô pensando no batismo, eu tô pensando no que eu tenho que fazer, eu tô pensando... Na profissão de fé. Na profissão. Esquece desses momentos valiosíssimos, sabe? Que são detalhes que na hora de falar com Deus, na hora de fazer uma oração, eu nem lembrava que tinha isso. Eu não vou mentir mais. Eu não posso mentir para Deus nem para vocês. Entendeu? Então, se eu tiver que falar alguma coisa que eu errei, eu prefiro falar que eu errei e começar acertando. Mas você pode acertar de primeira. Entendeu? Se você fizer esse curso de verdade. Até o curso, assim, a gente brinca aqui, sabe que... às vezes a gente fala para aqueles que participaram, né, tal. Mas, assim, o que acontece é isso mesmo. Na prática, é o começo. Às vezes a pessoa também nem, né, tá ali atenta a questões e, às vezes, pode parecer que são detalhes. Por isso, até acho que é a importância da gente retomar essa conversa, o podcast. A gente pensou em, vamos falar do livro, né? Vamos comentar, porque são coisas, assim, que às vezes passa meio despercebido, mas são muito fundamentais e ajuda muito. A gente cresce, a gente está percebendo, pelo menos da minha parte... Não, a gente conversou aquele dia, eu, você e o reverendo Misael, justamente sobre isso. Que nem dando aula vários anos nessa turma, nunca uma aula é igual a outra. Você sempre aprende alguma coisa pela relação. Estava falando com o Rô isso no começo. Tanto pela relação de quem está ali estudando, quanto de quem está lecionando. É bênção demais. Se for para dar testemunho do que você aprende na aula, todos nós temos que estar ali na frente para falar, porque é bênção demais. Mas vocês já são outro nível de classe de igreja, né? Quem tá ali agora, eu, no meu caso, rapaz, isso aí é muito importante para quem tá ali começando também, ver um cara que acabou de começar. É outra coisa. Às vezes fala a pessoa groselha. pensa assim, não, é classe dos primeiros passos, né? Mas os primeiros passos eu já tô aqui na igreja, já nem...
né, acha que são assuntos que não têm tanta relevância. E quando, na verdade, a gente começa a perceber, fala, poxa, É a vida, base, isso aqui é fundamental. uma Esses coisa- são os assuntos. Eu acho que seria mais um resumo melhor. Pô, e que privilégio vocês dois têm, né? De estar ali à frente disso. O Robson, antes de ser pastor, já era professor da aula, né? O Eduardo também fez teologia e já sabe falar disso. Existe algum professor que não tem teologia nessa aula? Não, brincadeira. Não quero me colocar à disposição, mas acredito que tem muita gente na nossa igreja Ó. que tem capacidade para ser professor de uma classe assim, que tem a vivência e tem experiência dentro da nossa igreja, né? Eu posso falar para você que os pontos que são tratados ali, talvez a gente acaba acontecendo que de muitas pessoas chegarem até o seminário, às vezes com anos dentro da igreja presbiteriana, e de repente não ter, né, chegar lá no seminário e só lá no seminário ter contato com esse tipo de conteúdo que a gente está estudando ali nos primeiros passos do discípulo. E não é porque é algo muito complexo, é porque às vezes é aquilo que você falou, acaba passando, né, aquela classe ali, o começo, então, né, eu já estou pensando lá em ser recebido como membro e não estou atento ali o que está sendo passado, e às vezes vai só aprendendo realmente de maneira prática durante a vida cristã. Mas a nossa preocupação é essa, já preparar a pessoa que está chegando com as bases, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial da vida cristã, e entre elas não poderia ficar fora a questão da oração. Você ia falar, Rô? Não, eu ia falar que a vida cristã, ela é... Para o Felipe não ficar preocupado, assim. Eu vejo que às vezes ele fala assim, nossa, mas eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso isso, eu preciso saber, eu preciso fazer aquilo. A vida espiritual nossa, a vida cristã, ela é de momento na vida da gente. A gente começa igual uma criança. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei falar direito. Eu não sei, não tenho habilidade para fazer nada com a mão ainda. Mas você vai crescendo, você vai amadurecendo. E a vida cristã é assim, é passo a passo. Você vai crescendo no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, na oração. Então, tudo tem seu tempo, né? A gente vai aprendendo. O que a gente não pode deixar de fazer é isso. Buscar conhecimento, buscar aprender, buscar estar na presença de Deus, né? E Deus vai acrescentando dia a dia a vida da gente. Como é benção. Como é benção, tá do lado do Rô, porque ele deixa a gente mais tranquilo em ser crente e ser povo de Deus, né? Você vê? Mas é verdade. É porque às vezes Não dificulta, né? a gente vê assim... Obrigado, hein? Esse tom manso dele, né? Não, e aí ele vem com um abraço, cara. E ele te manda uma mensagem, falou, ô, meu irmão, tô com saudade. Putz, isso aí é um tapa na cara da gente que não lembra das pessoas que a gente gosta e mandou uma mensagem, poxa. Isso é muito bom. Esse cara aqui, não sei que Deus ele ia é ser. Ontem eu conheci uma moça na academia lá, a gente fala conversando, o nome dela é estranho, tô tentando lembrar que ela falou que é bíblico, e aí tal, fizemos amizade ali, uma galera, e aí ela falou assim, vamos ver se acerta meu nome e tal, né, bíblico, você que falou que tá aí, né, estudando a Bíblia e tal, já se achando assim, eu me achando, né, aí eu falei né, Sara, Ruth, Bem difícil. Esther. aí, Esther, falei, aí ela, não, Samaí, não, Sima, não lembro também. Um abraço pra moça da PIB. E aí eu falei, mas esse nome teu é bíblico? Você é crente de alguma igreja? Ela pegou e já falou, sou crente. Ela falou, eu falei, então, mas crente é quem crê, né? Então, mas você é de alguma igreja? Ela falou assim, sou da Batista. Eu falei, poxa, que legal, que não sei o quê, já me senti em casa ali, né? Começamos a trocar uma ideia. E aí eu falei, cara, será que esse povo ora? Como é que é isso? A gente começa a imaginar a vida das pessoas que são de outra igreja, que também, né, são reformados e tal. Aí ela pegou, ela é calvinista, né? Aí eu falei, não entra nesse ponto, vamos falar de Deus. Pensei comigo, né? Eu falei, tal. Ela falou, vocês são predestinados. Eu falei, cara, a gente vai falar de oração amanhã, mas eu vou fazer essa pergunta, né? Robson já tinha falado que era oração. Falei, vou fazer essa pergunta. Falei, cara, como que a gente... né, às vezes traz a teologia para uma coisa que é tão simples. E o Rô traz isso de uma forma tão leve, que é só a gente ser humano, só a gente ser filho de Deus, se colocar nesse papel
e trazer os nossos problemas para Deus. E a gente às vezes traz, e vocês dois que passaram por isso, na questão de teologia, na questão de seminário, né? Como é isso? Como é visto isso? A gente mistura às vezes, né? Porque a gente vai se aprofundando, que a gente, o Rô acabou de falar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que buscar Deus através das palavras, através da palavra dele. E aí a gente vai aprofundando em teologia e parece que a coisa vai ficando mais difícil. E aí você começa a caracterizar as coisas de uma dessa forma, outra dessa, eu sou assim, eu não sou assim, sabe? E aí o Rô, eu convivendo com ele, né, no GIS, na igreja, falo, cara, é fácil ser crente, é fácil ser filho de Deus, é fácil você, né, buscar em oração, é fácil. Como é que é para isso? Como é que é para vocês essas situações da teologia, aprofundar nisso? Ó, a palavra de Deus vai dizer que, Oséias 6, se eu não me engano, que a gente deve crescer, cresçamos e continuemos em crescimento, né, diante de Deus. Então, existe sim essa necessidade da gente se empenhar, né? Lá em Filipenses também vai ser dito, desenvolver a vossa salvação. Não que a salvação ela não aconteça e depois ela vai acontecendo ao pouco. Não, a nossa salvação provém da graça de Deus na obra de Cristo Jesus. A gente até teve um episódio, né, sobre isso, mas, no entanto, isso nos traz essa necessidade de avanço, de crescimento. Só que esse avanço, eu entendo que isso que o Rô colocou foi nesse sentido. Esse crescimento, esse avanço, ele tem que ser um deleite em Deus. A gente não pode estar aí pensando simplesmente em crescer como uma meta fria, no caso assim, ó, eu preciso de ter mais conteúdo para eu ser mais cheio de conhecimento teórico de Deus. Eu creio que isso vai ser uma espécie de legalismo. Isso vai trazer peso apenas. Né? Esse crescimento ele tem que ser um deleite, um desfrute de Deus, de comunhão com Deus, porque quando a gente olha, até uma das coisas que foi também ali agora, a última aula que a gente estava junto lá na classe Novos Membros, as pessoas da Trindade se relacionando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, elas são pessoas que se relacionam, e quando nós nos relacionamos com Deus, nós relacionamos com um Deus pessoal. Então, um Deus que se relaciona, é um Deus soberano, grandioso, totalmente outro, mas nós podemos, pela graça dele mesmo, nos colocar diante dele em relacionamento. Então, isso muda todo o enquadro. Deus é pai. E o relacionamento nosso é de filho para com o pai. Então, você tem filha pequena. Quando ela olha para você, ela vê você assim, nossa, meu pai sabe tudo, conhece tudo. Meu pai é forte, meu pai me protege, meu pai cuida de mim. Então ela tem uma visão de você assim, de um super-herói. Nós, quando a gente tem esse primeiro contato com Deus, quando a gente conhece Deus e é alcançado, a gente vê Deus dessa forma, um Deus todo-poderoso, grande. A gente não conhece Deus, a gente não conhece nada de Deus, né? E aí a gente começa a ter intimidade com Deus e crescer junto com Deus, assim como a tua filha vai crescendo junto com você, daí ela vai conhecendo você. E ao ponto que ela conhece você, ela vai vendo, ó, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E com Deus, a gente tem que ter essa intimidade de filho para com o pai. Arco Hobbes falou assim de crescer em conhecimento. Tem muitos teóricos aí que fizeram teologia, teólogos, né? Que conhecem a Bíblia de capa a capa, de frente e de verso, mas não tem intimidade com Deus, não conhece Deus. Entendeu? Ele conhece toda a parte teórica, mas ele não tem intimidade. E esse relacionamento nosso, ele tem que ser íntimo com Deus. Conhecer Deus na intimidade. Que daí que vem a questão da oração, que você falou lá, que eu fico no quarto e eu oro a Deus e eu abro o meu coração. É nesse momento que você começa a desfrutar desse conhecimento de Deus e Deus se revela a você. Porque é um revelar de Deus. E ao passo que isso vai acontecendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo espiritualmente. Essa ansiedade que muitas vezes gera na gente, nossa, mas eu preciso crescer, eu preciso saber mais, que eu preciso passar para as pessoas. Deus vai te dando passo a passo. E a coisa que eu vejo assim mais importante na vida do cristão não é tudo aquilo que você conhece, você tem que ter resposta para tudo, mas é o testemunho da sua vida com Deus. As pessoas olham para você
Fala assim, ó, Felipe fala de Deus, mas ele vive aquilo que ele fala. Isso que faz a diferença. Não é você ter conhecimento, falar bonito de Deus, saber tudo. É a vida com Deus. Então isso muda a vida das pessoas. Porque eu falo sempre isso, gente. A gente tem que ter uma vida, a gente tem que buscar ter uma vida em que as pessoas olhem pra gente e falem assim, eu quero ter a vida que o Rogério tem. Eu quero essa vida pra mim. Um cara bem-humorado, sempre disposto, alegre, feliz. Pode estar caindo o mundo, tá em paz. É essa vida que a gente tem que passar pros outros. Nossa, Rô, que orgulho de você. Não tô falando que eu sou perfeito, não. Não, mas eu Eu queria tô ser falando igual assim, você. que a vida da gente tem que ser assim. Você entendeu? A gente tem que espelhar Cristo. O que é espelhar Cristo? É a pessoa olhar e falar assim, puxa, eu queria essa vida pra mim. Porque quando você consegue viver uma vida de intimidade com Deus, as pessoas que te cercam têm que enxergar isso em você. Senão, a vida da gente é vazia. Nossa, Deus é tão bom comigo, sabe? Eu vou dar o nome aos bois. No dia que eu falei pro irmão, falei, irmão, me ensina a orar, foi o Moisés Prisco. Ele teve um carinho comigo, Deus coloca essas pessoas na minha vida. Agora você falando isso, eu já sempre te vi como uma referência, assim, como pessoa, sabe? Independente de tudo que a gente tem de material, enfim, a gente sabe que nós somos privilegiados de estar ali nesse meio da nossa igreja, mas você como pessoa, cara, pra mim, puxa vida, eu não sei nem como agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. Sabe, eu não tenho, sabe, várias pessoas da nossa igreja, o Robson, o Eduardo, sabe, aceitando eu, do jeito que eu sou, falho, sabe? E eu não quero mais falar de mim, é isso que eu quero aprender também, sabe? É isso, não sou eu, não é, é o conjunto, sabe? É a unidade, é a igreja, né? E acho que Deus uniu a gente ali nessa comunhão. E o duro, sabe o que é pior? É saber que, se por exemplo o Robson recebe uma... Nossa igreja é cruel com isso. O Robson recebe uma oferta de ir pra ir... Não é uma oferta, um chamado de ir pra outra igreja, ele vai e a gente vai ficar sem ele, sabe? E tudo tem um tempo, mas, cara, eu não consigo imaginar eu sem aquilo ali. Não só a nossa igreja em si, mas sem Deus, hoje não entra na minha cabeça mais. Sabe, o que Moisés Prisco fez por mim, não ele, mas ele foi usado por Deus naquele momento, eu tenho certeza disso. Cara, aquele ali nem meu pai, sabe, meu pai que me deu a vida, e eu amo meu pai, sabe, ele não teve esse tato, né, porque ele não tem intimidade com Deus, sabe, então é difícil pro meu pai mesmo ensinar isso pra mim, teve que ser uma pessoa que Deus usou, sabe. Isso tudo é muito maravilhoso, né, Felipe? Mas isso tudo só reflete algo que é sabe, algo muito pequeno perto da eternidade que a gente vai ter. Então, até também, né, lembrando aqui desse aspecto que muitas vezes a gente não tem essa necessidade de buscar a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Nós não temos esse desejo, muitas vezes somos mais inclinados a nos voltar a estudar coisas que são talvez ali mais... que tem um status, né, a respeito da teologia mesmo, para poder isso ser levado para um debate. E aí, até foi um comentário ali da última aula, no sentido que a gente, se levanta um congresso, por exemplo, para se estudar a escatologia dos últimos dias, do anticristo de tal significado ali, às vezes as pessoas vão lotar aquela conferência. E se for um congresso, né, para estudar ali Deus, o ser de Deus, não vai gerar tanto. Falar sobre oração. Oração. Um congresso, conferência de oração. Isso não vai Você acha que vai? Eu acho que não vai. Não chama, né, essa atenção. Cara. E aí até foi destacado que no começo da igreja, as pessoas, elas se reuniam, elas se encontravam, elas conversavam a respeito de Deus. Assim, nossa, e a Trindade, e Deus, o Pai, com Deus Filho, né? Esse era um desejo muito, assim, latente da vida cristã. No início da igreja, era em cima dessas coisas. E hoje a gente vai ver cada vez mais essas coisas, assim, não sendo valorizadas, né? Infelizmente. Agora, o que o Felipe perguntou, eu fiquei pensando, né? Tem muito a ver também com relação à nossa vida pessoal. O que muda a questão da teologia? A teologia são mais ferramentas, só que não vai servir de nada se você não tiver o que o Rô falou, que é a busca, o testemunho, o deleite em Deus, o deleite. Então é isso, não adianta nada você saber ler grego
e não orar e falar, Senhor, eu não sou nada, me ajuda. Eu tive a oportunidade, de quase um mês, assim, né? Pulou alguns dias, mas foi 1, 2 vezes por semana. Eu tive a oportunidade, e eu vou ser sincero pra vocês, eu pedi pra gente conversar, né? Nem estudar, conversar sobre isso, né? Qual a importância, assim, da teologia pro crente que tá começando. E eu fiz isso, um mini estudo ali com o pastor Heber Campos, reverendo Heber Campos, pai. E, cara, a gente não falou de teologia. A gente não falou de teologia. Sabe, a sabedoria ali que Deus deu pra esse homem, né? Para esse reverendo, é um negócio extraordinário, que a gente não falou de teologia. E tudo estava relacionado à teologia. E aí, me deu até vontade. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma pós, alguma coisa de teologia, sabe? Porque, cara, é maravilhoso isso. Falar das coisas de Deus, né? Sabendo o que você vai falar, através da palavra, através do estudo, né? É o deleite, mas É o é a deleite. experiência também da pessoa. Isso conta muito, né? Porque a teologia ela é isso. A gente fala conhecer a teologia. Às vezes a gente está tratando aqui e separa essa questão da matéria, do conteúdo, do ser de Deus. Mas, no entanto, a teologia, o termo teologia é conhecer a Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus nos chama a conhecer mais a Deus, esse conhecimento não é um conhecimento separado da prática, da vida, do exemplo, de experimentar aquilo, do deleitar. Então, por isso que a gente fala conhecer a Deus, no sentido lá do termo hebraico que está lá na Bíblia, falando assim a respeito de conhecer, prosseguir em conhecer a Deus, esse termo está relacionado a ter comunhão, ter contato com Deus, ter experiência com Deus, ter intimidade com Deus. Então a teologia, na verdade, ela está ligada a isso. Deveria estar, pelo menos. O que a gente vê, acho que na internet hoje, quando a pessoa fala que ela é teóloga, né? A gente já pensa totalmente. É um teórico, não é o que a gente. Exatamente, o Rô errou, mas falou que era teórico, né? A gente vê isso, e aí vê que a pessoa nem parece ter intimidade com Deus, né? Talvez pode ser que tenha. Pode falar, Rô, depois eu tenho uma pergunta pro pastor. Eu só ia falar o seguinte, você está falando de ter prazer em Deus, né? No Salmo 37, no verso de número 4, ele diz assim, ó: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor aqui é ter prazer, é deleitar-se no Senhor. É aquele momento onde a gente tem intimidade em oração, tem prazer de estar na presença de Deus. Quando a gente tem prazer de estar na presença de Deus, a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, Deus satisfaz os desejos do meu coração, não porque é o desejo que eu quero, mas é o desejo que o Espírito Santo de Deus coloca em mim. Entendeu? Entendi. E aí você vive uma vida dentro da vontade de Deus. E isso é perfeito, isso é maravilhoso. Nossa, e abundância na palavra, né? Isso é maravilhoso. Sabe, uma pergunta que eu tenho pra gente finalizar a teologia. Você já viu, até o Eduardo, vocês já viram pessoas que entraram com o intuito no seminário e começaram a estudar a teologia e se perdeu ali da comunhão de Deus, do que é? Já vi muito. Já mesmo? Sim. Acontece? E aí, assim, a gente pode... Às vezes, a noção errada é essa, né? De colocar assim, como se a culpa tivesse no fato da pessoa estar estudando, né? Aprofundando, crescendo na teoria. E na verdade, eu creio que não é esse o problema. O problema é justamente o oposto. É que a pessoa ela não teve um encontro verdadeiro com aquele que é... Eu tô querendo dizer assim, a pessoa que se perde... A pergunta é essa, né? A pessoa que se perde abandona... Não, mas eu quero chegar na oração, por isso, porque... Então, aquela pessoa que ela chega ali, ela tem contato com toda essa densidade, muitas vezes, que é apresentada ali, de conteúdo, sim, e ela acaba abandonando a fé, é que, na verdade, ela não havia experimentado, de fato, a fé com Cristo Jesus. Eu não quero dizer que a pessoa deixa o seminário, isso também acontece. A pessoa ela chega lá, ela começa a ter contato ali com a vida, com a rotina, com os desafios ministeriais, e aí ela enxerga que não é chamada para o ministério, para o pastorado. Aí ela continua a jornada dela como crente, como um discípulo de Jesus, e isso acontece.
Mas as pessoas tem alguns casos que, de fato, a pessoa chega no seminário, ela tem contato com tudo isso e abandona a caminhada cristã, abandona a fé. E muitas vezes é falado assim, estudou muito, né? Se ela não tivesse estudado, ela não teria abandonado a fé. Foi um excesso de conteúdo. Eu creio que isso acontece não pelo excesso de conteúdo, pela informação que ela está ali, pelo simples fato dela não ter tido. Ela não teve um encontro com Cristo. E quando ela está ali se deparando com toda essa realidade da vida comum cristã e do ministério também, ela simplesmente abandona, não pelo conteúdo em si. A gente tinha que fazer um episódio falando sobre isso, né? Sobre o seminário, acho que... Não o seminário em si, mas a gente falar sobre o manual do seminário, porque lá você aprende a ser pastor. É essa que é a ideia, não é isso? Não, Porque é um chamado. Não é, porque... Então, vamos falar disso num episódio, porque eu acho que não o seminário em si, do que acontece em si, né? Isso aí são detalhes de cada um. Isso aí é de cada pessoa que você passou lá, enfim. Eu penso que existem pastores que não fez seminário e que não farão seminário e são pastores. Não seminário, chamado. Mas a nossa igreja, ela tem essa... Vamos fazer isso, por favor, esse episódio sobre chamado. Não só pastoral, mas o chamado de... Ministerial. Vamos fazer esse episódio, é maravilhoso, né? Nós já estamos com uma sequência, a gente pode acrescentar isso aí, né? Eu até tenho um nome sugestivo, vamos pensar nisso. Vamos pensar. Para terminar aqui, Robson, eu queria falar uma coisa. É interessante que no texto o pastor diz assim, supliquemos pelo desejo de orar. É Deus quem coloca no nosso coração o desejo de orar. A ausência de tal desejo é preocupante. Significa que o nosso coração ainda não pertence ao Senhor. Ou, na melhor das hipóteses, que Deus está nos disciplinando. É preciso suplicar para que o Senhor nos dê fome e sede da sua presença. E aí eu acho que isso resume um pouco daquilo que de fato nós somos, né? Seres limitados que precisamos de Deus e que aquilo que eu falou, né? Que esse deleite na presença de Deus é algo que vai nos preencher. E... Pode falar. O que você disse aí, essa vontade, necessidade de orar, né? Eu fiz uma coisa aqui no meu outro podcast. Acabou, a gente foi aqui até meia-noite, de tão bom que tava, sabe? As pessoas, a gente tava falando sobre criatividade, né? E eu sempre pautando ali que a criatividade é uma coisa que a gente estuda, que é uma coisa que não é qualquer um, tipo, né? Qualquer um pode ser criativo, qualquer um pode despertar isso e pode aprender. Como na palavra também você aprende, você estuda isso e você vai aprofundando as coisas de Deus, vai ficando mais próximo de Deus, né? E aí aconteceu isso. E no final eu senti assim uma necessidade, eu nunca fiz isso, uma necessidade de orar no final do podcast. Eu pedi para cada um, eu falei, olha, eu sou cristão e eu gostaria de fazer uma oração independente de igreja aqui para nós, só para que esse momento que a gente viveu aqui hoje, né? Não fique só marcado no nosso coração, mas a gente agradeça a Deus por esse momento que a gente viveu. Vocês concordam? Todo mundo, nossa, pode. Cara, e assim, não me achando, mas eu fiz uma oração. Meu Deus, que nem eu acreditei que saiu da minha boca aquilo. Sabe? E com pessoas que eu não conheço, não convivem comigo. E todo mundo chorando aqui, sabe? Agradecer a Deus pelo Júnior, sabe? Pela produção, por tudo, sabe? Foi passando um por um. E, sabe, de forma especial... Foi acontecendo uma coisa muito boa que eu falei, cara, eu não consigo mais ver sem oração. Sabe, uma coisa que as pessoas... Eu passava por cima disso, eu nem acredito que eu fazia isso. Será que não era o momento de eu ter intimidade com Deus? Será que eu não entendia o que é isso? Como que é isso? Como que é isso? Sabe? É o crescimento. Nossa, eu não consigo... Entendeu? É o crescimento. Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai tendo intimidade. Isso vai mudando a vida da gente. Eu escutei uma coisa de um irmão que falou assim, olha, você, Felipe, é necessário, assim, pessoas assim que não nasceram na igreja. Porque, às vezes, essas pessoas que não nasceram chegam até outras pessoas que convivem durante o... né? A gente fala do mundo, mas todos somos desse mundo. Né? E você fala, às vezes, de uma forma que quem nasceu na igreja, o crente ali, não tem essa audácia de vir falar, ou né, já sabe que é um predestinado mesmo de Deus, né? E aí, mas eu acredito que tem muitos predestinados que não conhecem a nossa igreja. E dessa forma, o que eu fiz aquele dia de levar para aquelas pessoas, uma já sentiu o retorno, falou assim, cara, que legal, né, que você fez ali, não é normal, né? Porque ninguém fica agradecendo a Deus assim à toa.
obrigado que você fez ali, cara. Eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, porque eu já chego muito tarde, né? É uma mulher. Cheguei tarde, falei pro meu marido, falou assim, olha, você pode ficar bravo comigo o que for, mas eu tava num lugar que Deus tava lá. Então, me perdoa aí se eu cheguei tarde, mas é que a gente tava uma situação que não é normal e o cara, dono do negócio, fez isso. E aí eu tô pra te falar que ele quer conhecer você e, né, nossa família e tal. Estreitar. Você abriu uma porta ali Pô, pra olha poder... isso. Pra falar das coisas de Deus. A gente não vai falar só de Deus também, vai falar de outras coisas do dia a dia, podcast, mas ter essa abertura pra falar de Deus. Uma das Entendeu? coisas E ela que teve uma desculpa pro marido ainda pra não arrumar confusão. que tem sido, assim, o foco, né, Rô, da nossa igreja, como motivo de oração, é a oração por avivamento da nossa igreja. E avivamento nesse sentido, de que haja essa necessidade no caminho daquilo que o Eduardo colocou, né, que a gente tenha realmente esse desejo de orar, esse desejo de intimidade com Deus, de aproximar de Deus. E assim, a gente não está dizendo que seja um avivamento nos termos que a gente, dentro da teologia, entende o avivamento, que é aquele mover especial de Deus na história, mas a gente tem experimentado muito da bênção de Deus na vida da nossa igreja. E eu creio mesmo que tem sido resposta de oração, resposta dessa iniciativa que tem sido parte da nossa igreja. Desde a pandemia, ali onde houve esse mover de reconhecer a necessidade de Deus, né, o conselho da igreja, os outros ministérios, as sociedades internas, todas elas tendo momento de oração, tempo de oração, isso procurando sempre destacar esse aspecto dessa necessidade, colocando isso diante de Deus, isso tem refletido de alguma forma na vida da igreja. Você concorda, Rogério? Muito. Dá para a gente separar, eu vejo dessa forma. Um antes e o depois da oração. Nossa igreja sempre orou? Sempre orou. Sempre foi uma igreja que buscou a Deus em oração. Mas na pandemia, houve um mover maior para a oração. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu participo, que é o conselho da igreja. Nós temos reunião de oração toda segunda-feira e toda sexta-feira. Isso já faz mais de 2 anos. Toda segunda e sexta? Toda segunda Toda e sexta. semana? Toda semana. Presencial, online? Online. É difícil presencial, né? À noite. E até veio da época da pandemia também, né? Que começou na pandemia. E maioria participa? Todos participam? Assim, às vezes a pessoa não consegue na sexta, participa na segunda, às vezes... Mas sempre tem reunião. Sempre tem presbíteros e pastores orando. Sempre. Rapaz, e isso a gente começou a notar a diferença que isso está fazendo na vida da igreja. Eu percebi que a igreja ela cresceu em desejo, assim, é uma igreja mais viva, uma igreja mais acolhedora, mais amorosa, uma igreja... você tem uma ideia, assim, né? disposta, você vê assim, a participação nas coisas, assim, o povo vai em massa, participa. Isso é fruto de oração, é resultado de oração, de estar diante de Deus. A gente como líder, a gente precisa pagar um preço. Pagar o preço de buscar interceder pela igreja, estar diante de Deus, sabe? Colocando a vida das pessoas. E Deus age de uma forma, assim, tremenda. Então, assim, eu vejo que a nossa igreja hoje é uma igreja que está passando por um momento, assim, muito abençoado. Eu consigo ver, assim, nas programações, nos cultos, sabe? Assim, um mover do Espírito Santo de Deus tremendo, assim, não sei. Nós estamos vivendo um momento, assim, de muita graça. Diferente, né? Diferente. Eu acho que é um pré-avivamento. E eu não tenho dúvida que isso é por causa da oração. Não tenho dúvida dúvida nenhuma. Isso é resposta de oração mesmo e tem sido muito... Isso, você falou um aspecto interessante, questão de liderança, pagar o preço, né? Isso é algo que não deve ser simplesmente, assim, tido com aquela ideia, porque o líder está ali fazendo, não, mas é a maneira de pensar, né, Rô? A liderança, ela precisa estar sempre, isso desde qualquer trabalho, ali, a sociedade interna, essa liderança, ela precisa ter essa noção, né, de um papel que ela precisa ali abrir mão de muitas coisas,
da vida dela, daquilo que de repente talvez seria mais confortável para ela, para fazer aquilo não pelas pessoas em si, mas primeiramente para Deus e pelo papel que ela está desempenhando ali. Quando eu né? disse pagar o preço, é isso mesmo, é você estar disposto a cumprir o seu papel de líder, que é orar e interceder, porque é responsabilidade nossa, velar pelas almas. Então, e quando a gente faz isso, cara, Deus abençoa, Deus age, e é impressionante o tanto que Deus tem agido. E assim, é que a gente não tem tempo aqui, assim, mas o testemunho de resposta de Deus nesses momentos de oração é tremendo. É tremendo. A gente podia fazer um episódio também 24 horas, né? Já pensou, gente? Se a gente for colocar mesmo a questão de testemunhos, Não, trazer muita gente, fazer um cronograma. É algo que acho que dá muito tempo, né? Dá muito tempo, porque Deus tem sido misericordioso demais. E aí eu gostaria só de fazer esse link aí para você que está acompanhando. A gente está numa conversa aqui tão natural, né, no nosso meio aqui, às vezes até esquece que está sendo Gravado. gravado para ser transmitido. Você vê que legal, a gente já fala no microfone, mas a gente nem lembra que agora tá, eu me atentei de fazer isso, de convidar você que está acompanhando a participar da nossa igreja, tá também desfrutando disso que a gente está comentando aqui, né? E assim, tem sido algo muito abençoador e a gente crê muito que Deus pode abençoar a sua vida ali. A gente crê que você é assim, alguém que está acompanhando esse episódio com esse propósito, né, da graça de Deus estar ali tocando no seu coração para que você possa estar participando, vivenciando essas coisas que a gente está comentando aqui, né? Que não é por nós mesmos, é Deus que está operando isso. Eu queria agradecer por esse momento aqui. Eu sei que a gente está caminhando para o final, né? O Gustavo colocou, agradecer toda a nossa produção, o Gustavo e o Fábio. Muito obrigado. Gustavo que faz os meus dentes maravilhosos. E é uma propaganda simples. Mas eu tive em Limeira final de semana, né? Tive congregando com os irmãos lá. E aí a gente falou de várias igrejas, muita gente nova que era de outra denominação, que a gente foi lá justamente por isso. E falando das igrejas, eu sou de tal, eu sou de São Paulo, eu sou de Limeira, eu sou de Campinas. Muita gente, a gente estava ali numa reunião para resolver sobre isso. E aí saiu um assunto que um dos irmãos falou assim, nossa, eu fui numa igreja lá e cheguei lá, que hora que vai ser a palavra? Né? E nossa igreja, né? Aí o outro, não, calma, já vai. Aí ele voltou lá na frente e falou assim, eu quero dar uma olhada no boletim aí. Não, o boletim é só pro ministério, só tal. Aí ele pegou e falou assim, poxa, aí eu por dentro falei, a nossa igreja tem um boletim, é uma igreja ortodoxa, IPB de verdade, eu fico feliz de fazer parte disso. Então você que quer saber um pouco mais, de verdade, desculpa, gente, olha, tá vendo? Mas eu posso falar porque eu tô aprendendo. Pode puxar a sardinha assim, Felipe. Porque... Então, você que tá aí assistindo, vai nesse QR Code agora, né, na sua televisão aí, ou na descrição do vídeo, tem o nosso site lá, e você vai saber um pouco mais da nossa liturgia, saber um pouco mais como é a nossa igreja de Rio Preto, e saber que a igreja nossa... Todas as igrejas são, mas a nossa é muito séria nessa questão, e você pode saber um pouco mais da nossa programação através desse QR Code que tem aí do nosso boletim, tá bom? Muito importante. E eu vou também aproveitar o gancho aqui, destacar o livro, né, que a gente está chegando no final dessa série de... O teu tá muito surrado, você não quer mostrar o meu? Mas acho que na câmera ali nem mostra você. Não tem diferença, não. O que tem diferença é o conteúdo, né, gente? É o conteúdo, Eduardo. Você não entendeu ainda. Ele tá surradinho assim, porque desde quando eu comecei... Não, dele é um, essa aqui é a 2, já vai sair a terceira. E aí tem as anotações. Eu fico com dó de passar outro, porque senão você vai ter que fazer todos... Deixa eu falar. Como que os irmãos, até da nossa igreja, ou de outra igreja, ou de que seja, que esteja assistindo a gente, adquire esse livro? Tem a sua possibilidade? Ele é publicado pela editora Cultura Cristã. Então, se você entrar no site da editora... Na Amazon também. Na Amazon também, pode entrar, que tá lá disponível. E também, quem não tiver a oportunidade de fazer presencial e saber um pouco mais como é o primeiro passo do discípulo, tem esse curso online no nosso site, no site da igreja, né? E assim, outros cursos também, tudo isso gratuito, você pode acessar ali. Talvez você, na sua igreja, queira usar desse conteúdo, você pode ter acesso lá no nosso site, no site da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Você pode entrar ali, ter as informações da nossa igreja e acessar esses cursos de forma gratuita. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pode falar. Fala no site.
www.ipbriopreto.org.br. Isso. Isso. E nesse site aí também vai ter uma aba nova que essa semana já vai entrar o link ali para você poder saber um pouco mais. E a gente esse ano vai retomar com a conferência, né? A Conferência da Fé Reformada. Vai ser um encontro aí na nossa igreja, dia 21, 22 e 23 o culto, né? Então 21 sexta-feira, 22 sábado, 23 no domingo, o culto matutino. Teremos lá a presença do reverendo Cláudio Marra no domingo. E ele também vai estar no sábado ministrando algumas palestras. Então vai ser uma conferência muito grande, de muito aprendizado, tá? Então, edificante para a nossa igreja. Então, você pode acompanhar no nosso site também, mas haverá 21, 22 23 de junho, de junho. tá? Mês 6 aí. Então, gente, Já separe essa data já, aí. eu já vou deixar bem claro aqui, eu até não quero ser grosso com a nossa igreja, mas a nossa igreja, ela deixa tudo para a última hora. Como qualquer ser humano brasileiro, né? A gente deixa sempre para a última hora e são vagas limitadas. E as atrações que tem nessa conferência, né? Pastor Misael, Cláudio Marra, Rodrigo Leitão, Tarcísio de Freitas, não o governador Tarcísio, eu esqueci o outro sobrenome do meio. Do Tarcísio? É o Tarcísio de Brasília, né? É isso? Ele é professor no Mackenzie, né? Não, de São Paulo, de São Paulo. De São Paulo. Isso, de São Paulo. Então, e também Projeto Sola vai estar aqui na nossa igreja. Então, irmãos, eu tenho certeza que a maioria que quem assiste aqui ao podcast é os irmãos da nossa igreja, não perde tempo. Por quê? Porque vai ser chamado todo o nosso sínodo e corre esse risco de ficar sem lugar, tá? Como aconteceu no Jantar das Mulheres, de última hora, membros da igreja, pessoas que trabalham ali no dia a dia, ficou de fora. Então, para não chegar nesse ponto a gente arrumar uma vaga, por favor, se inscreva no nossa conferência, na sua conferência, faça parte, procure os irmãos também para trabalhar nessa conferência, que vai ser muito importante isso. Aqueles que participaram lá atrás sabem da qualidade, né, que a gente sempre preza ali de trazer pessoas que vão estar ali apresentando conteúdo bíblico, né, de excelente qualidade. Então, até divulgue. Mas não, igual o Felipe, antes de divulgar, faça a inscrição. Né? E já deve estar saindo agora no próximo final. Até o final de semana já vai estar lá. Já vai estar aí disponibilizado a inscrição para o congresso. Amém. Nossa, vai ser bom demais, né? Eu não vejo a hora. A gente vai viver momentos aqui que esse é o... Vai gerar outros debates, outras conversas. Vai. Conversa aqui. A gente vai tentar trazer os preletores aqui, ou lá, né? A gente vai pegar esse povo aí, vamos usar de todas as ferramentas que a gente tem para edificação da nossa igreja, tá bom? Então, acho que é isso. Eduardo, Roberto, mais alguma coisa, Conceição? Não, senhor. Graças a Deus. É Eduardo, e Roberto e Conceição. Então, 3 em 1. 3. E cabe tudo ali. É o amor que a gente tem, né? A gente pode. Intimidade, né? Claro. Rô, muito obrigado por esse momento aqui, né? Eu peço desculpas que às vezes não deixo o convidado falar. Mas hoje a gente tocou num ponto, né? Num assunto que é muito... Que para mim tá sendo... Hoje é o principal, acho que é a oração. Eu não queria falar que tem outras coisas principais, mas falar com Deus para mim eu acho que é o principal na minha vida. E hoje eu tô conseguindo. Amém. Agradeço a Deus por isso e por vocês também. Eu queria agradecer também estar aqui. É muito gostoso vir aqui, viu? Muito bom. A gente fica à vontade. É muito bom, é gostoso, eu gosto. E eu queria dizer para você que ainda não desenvolveu uma vida de oração. Procure orar. Procure a intimidade com Deus no seu quarto. Abra o seu coração, sabe? Coloque diante de Deus tudo aquilo que você sente, os seus medos. Não tenha medo de falar para Deus, porque Ele já sabe o que passa no seu coração. E Deus vai tratar a sua vida. Deus vai curar você. E você vai ter uma vida de alegria, de gozo, de deleite na presença de Deus. A oração proporciona isso, intimidade com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Amém. Depois disso, Rô, a gente, como de costume, a gente pede para o convidado orar, né, pelo episódio e também para aqueles que estão acompanhando. Gostaria que você fizesse uma oração. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Agradecer a Ti, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que nos guia, Pai, que nos conduz nessa caminhada cristã,
que nos auxilia, que nos ajuda nas nossas dificuldades. Amém. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial. O Senhor tem derramado do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas. E eu quero, Pai, nesse momento, render toda a glória e louvor ao Teu santo nome. Amém. Quero agradecer a Ti também, Pai, por esse momento tão precioso que tivemos aqui nessa manhã, onde podemos falar acerca do Senhor, da oração, da intimidade contigo. Pedir ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse projeto desse podcast, que a cada dia, Senhor, ele possa alcançar mais vidas, pessoas que precisam, Senhor, ouvir a Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe, Senhor, use como ferramenta do Senhor esse podcast. Abençoe a vida dos nossos irmãos aqui, Senhor, que estão à frente. Que o Senhor possa capacitá-los a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa abençoar suas famílias. Que o Senhor possa, Pai, derramar do Teu bálsamo sobre a vida de cada um deles. Para que eles possam, Senhor, ter sempre essa disposição, Senhor, de estar aqui, abençoando a vida da Tua igreja e de todos aqueles que assistem, Senhor. Amém, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles irmãos e aquelas pessoas que estarão assistindo esse podcast, que essa palavra, Senhor, possa entrar nos seus corações e possa fazer diferença nas suas vidas. Que a nossa igreja, o Teu povo, possa ter intimidade contigo através da oração. Sabemos que orar não é fácil. O inimigo, Senhor, das nossas almas, tenta de todas as formas nos distrair da oração, para que não tenhamos intimidade contigo, para que não cresçamos. Mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa repreender o inimigo, Senhor, e que o Teu povo possa conseguir, Senhor, ter momentos de intimidade contigo em oração. Amém. A começar na minha vida, Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha vida, para que eu também possa, a cada dia mais, buscar a Ti em oração, não somente eu, mas todos que estamos aqui, toda a Tua igreja. Amém. Eu te peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela a produção que está ali atrás, o Fábio e todas as pessoas envolvidas. Que o Senhor possa, Pai, derramar graça e abençoar a vida de cada um deles. O Gustavo, sua família, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que a cada dia se dispõem a estar aqui, Senhor, para que esse podcast possa estar no ar. Amém. Fique conosco, perdoa os nossos pecados. No nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Rogério. Para você que acompanhou, que Deus abençoe, uma boa semana e até o próximo episódio. Valeu. Amém. Valeu, até o Valeu. próximo.